Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que tesouro é esse que temos em vasos de barro e o que vasos de barro significa? Essa pergunta é respondida pelo versículo 6, que diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então esse de fato é o tesouro que existe no vaso de barro, o próprio Deus, a iluminação do próprio Deus no nosso coração. E esses vasos de barro somos nós. Então o que isso significa? Que o Espírito de Deus, o próprio Deus, está num vaso de barro, num vaso que é quebrável. E a gente pode entender isso quando o versículo 8 continua. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. E aí ele começa uma lista de coisas, uma lista de dificuldades que esses vasos de barro, que esses homens passariam e passam. E aí por quê, né? Por que vasos de barro? É para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então é para que a gente seja humilde, para que a gente não pegue a glória que é de Deus e ache que é nossa. E aqui, quando ele diz a excelência aqui, a excelência do poder seja de Deus, em inglês é from God, ou seja, que se origina de Deus, né? Que vem de Deus. Então, esse poder que há em nós, ele não vem de nós, ele vem do próprio Deus, ele origina do próprio Deus e não de nós. E aí, com isso em mente, a gente passa para os próximos versículos, que vão falando sobre as dificuldades que a gente passaria, vão falando do sofrimento e vai falando de um limite, porque aqui as palavras em grego, para somos atribulados, somos perplexos, todas essas palavras que ele coloca aqui, elas são um limite muito próximo do que ele vai dizer em seguida, que é somos atribulados, porém não angustiados. Mas no grego, esse atribulado está muito perto de angustiado, entende? Só que o angustiado é como se fosse assim, o atribulado e que não tem mais esperança nenhuma, que desistiu. Então agora ele está angustiado. E aí somos perseguidos, porém não desamparados. Eles sofrerão mesmo perseguição até o fim, mas eles não serão desamparados em nenhum momento. O Espírito de Deus estará com eles. E levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E isso aqui que é importante, o morrer de Jesus. Como que Jesus morreu? Jesus morreu humilhado, Jesus sofreu uma morte de escândalo. Então a morte dele foi escândalo, foi humilhante, foi dolorosa e foi de muito sofrimento. E que eu quero trazer para vocês hoje é que é isso aí que tá pra gente mesmo, pra gente tá o sofrimento. A igreja, ela tá se conformando muito a essa propaganda de hedonismo que o mundo faz. E esse hedonismo, ele prega que a gente não precisa sofrer, ele prega uma vida sem dor. Mas uma vida sem dor é uma vida que não tem tanto crescimento com Deus. E aquela pessoa que ela sofre, se ela encara o sofrimento de forma bíblica, da forma como Deus pede para a gente responder ao sofrimento, a gente vai ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Se você olhar a lista de pessoas que mais andaram perto de Deus, não tem nenhum que não tenha sofrido, entende? Então, para nós, para nossa vida aqui na Terra, o sofrimento, ele é isso mesmo. A gente vai sofrer mesmo. Eu não posso dizer outra coisa para vocês. Porque se eu disser que não, eu estaria mentindo, porque a própria Bíblia diz que é isso mesmo. Então, isso a gente observar na vida do próprio Jesus, na vida dos apóstolos, só houve sofrimento para a vida deles. Mas a promessa vívida, a promessa importante é que Ele está em nós e que Ele ajuda a gente a não ser angustiado, Ele ajuda a gente a não ser destruídos. É porque o Espírito Santo está em nós, é porque esse tesouro está em nós, entende? E aí eu queria trazer para vocês isso, a esperança de que o sofrimento, ele existe, mas quando esse sofrimento ele parte de Deus, ele não vem sozinho, ele vem acompanhado com esperança produzida pelo Espírito Santo. E aí faz a gente pensar
nos versículos 16 até 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Por isso eu quero chamar vocês hoje, durante a semana, a gente se atentar nas coisas que são eternas, nas coisas que não são daqui da terra, e se atentar na glória que há de vir, porque é na glória que tudo será recompensado. Assim, a gente pode ter esperança aqui, a gente pode ter alegria daqui, certamente, mas a gente também terá sofrimento. O combustível do nosso relacionamento com Deus é também o sofrimento. Então eu queria convidar vocês a hoje a olhar dessa forma para o sofrimento e não a colocar a nossa esperança na yoga ou na psicologia ou qualquer que seja outra coisa que o mundo oferece pra gente. Eu não estou dizendo que vocês não devam recorrer a isso, eu estou dizendo que vocês não podem colocar a esperança de vocês nisso, entende? Porque a nossa esperança está no Espírito Santo de Deus, que é o nosso tesouro e que nos ajuda a passar por todas essas tribulações. Então é isso, tenham um bom dia, que o Senhor abençoe muito a vida de vocês.